dia, senhoras e senhores. Damos início ao Encontro Regional do Mosap, que tem como pauta a PEC 6 de 2024, que trata acerca da extinção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Este evento é realizado pelo Instituto Mosap, que o CCJUF tem a honra de recepcionar. Não poderíamos iniciar de outra forma, a não ser pedindo 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso diretor, saudoso que nos deixou há 30 dias, Amaro das Graças Faustino. Amaro, presente. Presente. Hoje sempre. Amaro, Presente. Hoje sempre. Amaro, Presente. Hoje sempre. Amaro, Presente. Vamos compor a mesa de abertura, chamando a presidente do CCJUF, Luciana Pacheco Martins. Neilda Costa Rosa, diretora do CCJUF, à frente da Secretaria de Aposentados e Pensionistas do CCJUF. Deputado Roberto Monteiro. José Eduardo Rangel, presidente da FENALE. Antônio Carlos, presidente do CONAGAT. E Dr. Edilson Guilherme Ramos, presidente do Instituto Mosap. Bom dia a todas e todos. É com muita alegria que o CCJUF recebe a todos vocês aqui nessa manhã para tratar de um assunto tão importante, que são as aposentadorias e pensões, né, dos nossos servidores públicos e de toda a sociedade. Eu digo muita alegria porque, na verdade, a gente precisa fazer da luta um espaço, né, que a gente se contente de estar ali, para além do enfrentamento. A gente precisa estar fazendo isso com alegria para poder suportar todas as dificuldades, ultrapassar todas as barreiras, né? E eu tenho que agradecer demais ao Dr. Edson por estar aqui e ter proporcionado isso para a gente, e a Nelly, que é a nossa diretora de aposentados, que tem feito também essa luta incessante aqui no CCJUF. Bom dia, deputado. Bom dia a todos presentes à mesa, o presidente da FENALE, do CONAGAT, que estão aqui com a gente, né? E saúdo a todos e agradeço a presença. Na verdade, o CCJUF vem atuando intensamente nessa questão de aposentadorias e pensões, porque é um lugar que a gente precisa de uma luta robusta, precisa desse enfrentamento, porque toda a vida funcional, né, ela culmina lá na aposentadoria. E a gente tem que dar muita relevância e importância, porque as pessoas aposentadas hoje, inclusive, elas deixaram um legado de luta aí inteiro para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Né? A gente ouve, às vezes, as pessoas falando: os aposentados já estão aposentados. A gente está aposentado. Eu ainda não estou, tá, gente? Eu estou numa boa permanência, eu estou no caminho. Mas queria muito já estar. Mas a gente precisa ainda, às vezes, estar, né, na atividade lutando. Mas todo o legado que deixou é preciso a gente estar repetindo e deixando claro para todo mundo que está aí presente hoje no mundo do trabalho. A gente não pode deixar isso passar e esquecer, né, esquecerem que a gente não está aqui, que não veio do nada a gente estar aposentado, que veio de uma luta, né, uma história de vida, uma trajetória, né, de vida no trabalho. Então, com grande satisfação que o CCJUF recebe, né, esse encontro aqui,
E a nossa ideia, doutor Edson, é continuar ativamente nesse trabalho, né? É importante que as entidades do Rio de Janeiro estejam aqui, porque isso fortalece o nosso trabalho e a gente tem o CICEJUF de portas abertas para construir esse trabalho aqui, continuar construindo esse trabalho aqui no Rio. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É com muita honra que eu agradeço a presença de todos aqui presentes, de terem acreditado nessa recepção do CICEJUF, a enganjar essa luta que essa PEC que tanto nos atordoa. Eu também quero primeiramente agradecer ao CICEJUF, na diretoria da Luciana Pacheco, que acredita no meu trabalho, que confia em mim, e aos aposentados e pensionistas também, todos os presentes e ausentes, que comigo lutam incessantemente nessa PEC 5, que já foi a PEC 555, agora virou PEC 6. Eu não desisto. Eu escutei uma vez numa fala da plenária de Belém, de uma senhora bem idosa, Délia, que falou assim: enquanto eu tiver vida, eu vou lutar. Eu gosto muito dos aposentados, sou aposentada desde 2013, então sei que esse desconto dói muito, porque nós trabalhamos a nossa vida inteira em prol de uma aposentadoria tranquila e olhamos o nosso contra-cheque daquela penalidade máxima na nossa vida, que é continuar pagando previdência. Então, acredito no doutor Écio, que é presidente do MOSAP, que também luta, e prometo a lutar sempre ao lado dele, para que um dia, tenho fé que isso terá um fim. Obrigada a presença de vocês mais uma vez. Primeiramente, sempre, quando eu chego em qualquer ambiente, eu primeiramente digo, para Deus, toda honra, toda glória e todo louvor de gratidão. E também, estar aqui, e quando eu chego, já tem uma belíssima recepção. E há um ditado popular que diz o seguinte: a primeira impressão é que fica. Corrigir uma primeira impressão não muito boa é trabalhoso. Então, eu quero aqui agradecer pelo convite. Estou aqui porque eu vim valorizar esse momento, esse dia, que é um marco. E aproveitei e falei com essa jovem aqui, que eu fiquei impressionado pela organização do ambiente, bonito. Quando eu fui no banheiro só para lavar o rosto, e aí eu falei, isso tem mão de menina nesse banheiro aqui dos homens. Imagina, se há um zelo, se há uma responsabilidade, quanto coisas que são simples, física, não vai ter uma responsabilidade maior por aquilo que é de direito de vocês. E aí, quando foi feito a homenagem em memória do presidente que partiu há 30 dias aproximadamente, e eu, diretor, eu me emocionei, sabe? Porque eu entrei no túnel do tempo. De que forma? É que é uma dura realidade. Olhando para todos nós que estamos aqui, nós somos a geração que fortemente ajudamos o nosso país a ser um grande Brasil. E aí eu me recordo que essa nova geração que chega, os concursados, os altos conhecedores do sistema
de um celular, tecnologia, mas a fundação, a essência maior são vocês. Então, é mais do que justo, e eu, lá em Brasília, participei, sou coautor, eu assinei, estive no Nereu Ramos, quem esteve lá no Nereu Ramos, naquele grande evento, eu estive falando, e vou repetir o que eu disse lá, não é meu gabinete, é nosso gabinete. Independente, porque o cenário político, as pessoas entendem o seguinte, quem votou e quem não votou. Não, eu sou operário de vocês, vocês são meus patrões. Então, eu até estou assim meio despojado, porque eu estou dentro de uma campanha municipal, em alguns municípios aqui. Então, eu não posso vir de terno e gravata e ir para a rua depois, que não tem nada a ver. Então, as aparências muitas vezes enganam. Então, eu quero dizer o seguinte, nesse momento agora, por conta desse movimento político municipais, a Câmara Federal, ela está um pouco dissolvida. Então, o melhor momento de se voltar lá é depois da eleição, porque o presidente, respaldado pelo regime interno, ele então deu o direito dos parlamentares estarem nas suas bases, trabalhando aquilo que é do objetivo de interesse de cada um. Agora, retomando, vocês sabem o seguinte, o gabinete do anexo 4, 316, é uma extensão de vocês, porque eu sei o quanto, eu estou no cenário político aproximadamente há 40 anos, carregando pasta, servindo café. Ah, e um detalhe, 99% dos lugares que eu vou, seja ministério, seja a presidência da República, porque eu sou do PL, eu sou os valores e conceitos que eu entendo que é o melhor. Entretanto, eu não entro em guerra, porque o povo está precisando de trabalho, de renda, de segurança, de saúde e tantos fins. Então, eu não tenho tempo para ficar em picuinha, mas eu tenho o dever de sair em busca do melhor para o povo. Então, consequentemente, eu aonde chego, dificilmente eu encontro um café com leite. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu olhei para as garrafas, estava lá, leite. Falei, caramba! Aí alguém pode dizer assim, mas o que isso tem a ver conosco? É porque nas coisas simples que estão as verdadeiras essências. Então, reivindicar aquilo que é tão simples, que é direito de vocês. Então, eu já me propus aqui o seguinte, voltou a Brasília, eu conheço Brasília na palma da mão. E digo mais, a grande dificuldade é as pessoas chegarem e saem do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, aí pegam uma van, pegam um Uber, pegam lá um táxi e chega na Câmara. Aquilo é o mundo. Aí a pessoa fica, muitas vezes, sem foco. Então, o primeiro foco é o nosso gabinete, porque não é meu. É nosso gabinete. Aquilo ali é a casa do povo. Então, aquilo que estiver ao meu alcance, aquilo que estiver à minha altura, aquilo que eu puder ajudar vocês, eu não estou ajudando vocês, eu estou me ajudando também. E isso não é conceito de pedir voto, não é nada disso. O político, e não estou generalizando o que eu vou falar, mas parte de político, eles se acham semideus. O nariz fica em pé. Mas quando chega nesse momento agora, são as pessoas mais sensíveis e idosas para lidar. Passou o tempo, a Copa do Mundo, daqui a 4 anos, no transcurso tudo muda. Então, vocês reivindicam aquilo que é de direito. Eu, finalizando, eu fui filho de uma pessoa que vendia o corpo na Pinto de Azevedo, onde hoje é o centro administrativo da prefeitura. Então, ali era chamada zona. Fui gerado por uma pessoa que foi o cliente, que foi embora.
E a minha mãe biológica, ela engravidou e tentou, em algumas ocasiões, até inclusive tirar, seja com chá, seja com qualquer sugestão dada à época, e aí, mas Deus não permitiu eu ser abortado, porque eu uso como tema central, um texto bíblico que diz lá em Jeremias, que fala assim: antes de você ser formado no ventre da vossa mãe, eu já te conhecia. Então, não deu certo, e aquela criança veio ao mundo, e eu vivia ali dentro do prostíbulo da Pinto da Azevedo, e ali saindo para comer as iguarias de oferenda das encruzilhadas e voltava para o ambiente. O juizado de Melão foi lá, pegou aquela criança e me levou para um lugar chamado Padre Severino, na Ilha do Governador, que agora mudaram o nome, promoveram o Padre Severino, agora é Dom Bosco. Agora imagina, há uns 5 meses atrás, eu volto lá como deputado federal, bonito, com aquele PIN de deputado, entro naquela instituição e hoje eu estou investindo emenda parlamentar para ajudar a instituição que um dia foi a minha casa, e eu dizendo para aqueles menores lá: o crime não compensa, é um ambiente de ressocialização. E eu voltando lá e falando com eles: não compensa, porque eu não sou personagem, porque muitos, não estou generalizando, mas muitos são personagens, são atores globais que não vivem a realidade. E aí eu mostrando, eu um dia morei nessa casa e não é nenhum demérito, não tenho vergonha e não rasgo a página do prostíbulo, não rasgo a página daquele Padre Severino que agora é Dom Bosco, e aqui estou como deputado para ajudar a melhorar o ambiente para que as pessoas possam evoluir. E saio dali, sou adotado, vou morar na rua Benedito Hipótese 190, Casa 5, onde hoje é ali a estrutura da SEDAI, eram muitas vilas ali, e eu, num ambiente de hostilidade, revoltado, rejeitado mãe biológica, instituição de menor, e caio numa casa que o casal vivia maritalmente, quando bebia o pau comia, eu revoltado. E eu na caminhada fui para tantos lugares, ia ser um criminoso em potencial, mas Deus nunca me permitiu me tornar em potencial um criminoso, mas pelo contrário, Ele lá naquele tempo, naquela época, estava me vendo sentado aqui no dia de hoje e dizendo: o gabinete é de vocês. Sabe? Essa é a verdadeira importância. Então, lutem, vão forte, porque vocês merecem. Então, dentro da minha limitação, que eu sou um peixinho pequeno dentro de um sistema, mas conte o seguinte: com a minha ajuda, parabéns a vocês, e pode estar certo, vocês são muito importantes, e tudo aquilo que vocês plantaram em prol do nosso Estado, do nosso Brasil, não pode ser rasgado e não pode ser apagado. Deus abençoe sempre, no nome de Jesus. E coisa boa ouvir uma história tão rica como a sua, deputado. E eu aqui, eu quero cumprimentar a todos e a todas, encontrando tantos parceiros, tantas parceiras de longa jornada, né? E nós temos a dizer o seguinte: que sorte, que boa sorte tem as estruturas do Estado de contar com lideranças deste calibre como as que nós estamos vendo aqui. Que sorte tem as estruturas do Estado por ter soldados com esta dignidade, com essa firmeza na luta. Então, o que quero deixar aqui, inclusive, presidente, trazendo, por gentileza, uma lembrança pela acolhida, é um livro de carreiras típicas de Estado, prevenção e enfrentamento à corrupção sob a perspectiva internacional. É uma coletânea de artigos, e a CONACAT é uma das colaboradoras desse processo.
E aí eu encerro a minha participação de novo, cumprimentando a todos, meu amigo, meu presidente do Mozart, meu presidente da FENA. Enfim, me permitam não nominar a todos, né? Mas saibam que eu vou acabar dando lugar, combinamos eu dar lugar da mesa a algum outro participante, mas deixando aqui a nossa firme disposição de estar somados na luta. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir ao Gilberto Palmares para vir compor a mesa com a gente, por favor. É uma honra tê-lo aqui conosco. Nosso sempre parceiro. Eu quero chamar o senhor Roberto Cantoni, presidente do SINDI-MPU, para compor a mesa, e a senhora Marlene Cambraia, diretora do Mozap e do Sindes Receita. Agora com a palavra do senhor José Rangel. Bom dia a todas e a todos, presidente. É um prazer muito grande ter a oportunidade de estar aqui na sua casa, juntamente com todos os integrantes dessa instituição. Eu gostaria, rapidamente, de primeiro parabenizar, agradecer, honrar as mulheres, porque nós estamos no mês de agosto, é o mês em que nós dedicamos historicamente às lutas das mulheres contra a violência doméstica. Na terça-feira nós tivemos uma reunião da FENALE, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, e também faço parte do SINDICEAL, que é o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de dizer a vocês rapidamente o seguinte: nós estamos reunidos aqui hoje por um sentimento de unidade, porque nós precisamos buscar cada vez mais a união dos servidores públicos em todas as nossas entidades. Aqui a maior representação dos servidores aposentados e pensionistas, que é o nosso querido amigo Edson Uber, que tem, juntamente com sua diretoria, os seus respectivos parceiros e todos nós juntos, empreendido uma luta constante. E nós precisamos exatamente estarmos unidos, porque as ameaças aos servidores públicos acontecem independente do governo que esteja eventualmente no comando do Estado ou da nossa nação. Então, é muito importante que nós, aqueles que ainda estão em atividade, que tenham a atenção, porque um dia serão aposentados. E nós, que já estamos aposentados, estamos sofrendo há mais de 20 anos uma cobrança indevida, um verdadeiro confisco que se faz aos aposentados e pensionistas, que é essa malfadada contribuição previdenciária. Depois nós contribuímos por 35, 38, 40, 45 anos ou mais para a previdência do nosso regime próprio, somos penalizados com a continuidade da cobrança absurda dessa contribuição previdenciária. E é essa luta que está sendo empreendida pelo Edson Uber, por toda a sua diretoria, por todas as entidades, e eu parabenizo o CISEJU por essa iniciativa de reunir essas lideranças todas, que cada uma e cada um dos que
estão aqui presentes são líderes e que estão levando esta luta adiante. E com certeza, com o apoio do deputado que acabou de manifestar e com tudo que se consiga fazer, nós iremos vencer essa luta. Neste momento, é muito importante que nós consigamos a anexação da PEC 6 de 24 à PEC 555 de 2006. Porque a PEC 555 de 2006 já tramitou em todas as comissões técnicas. Isso já está pronta. E a PEC 6 trata da mesma matéria. Então, se ela vier a ser anexada à PEC 555, ela não precisará tramitar pelas comissões técnicas. Então, eu faço um apelo a cada uma e a cada um. Vamos fazer um trabalho junto aos deputados federais para que o presidente Lira, ele coloque em votação essa anexação dessa PEC 6 à PEC 555 e a gente consiga que isso seja aprovado para acabar com esse absurdo dessa cobrança, verdadeiro confisco da contribuição previdenciária de aposentados e de pensionistas. Porque se porventura isso vier a acontecer, tudo isso que nós deixarmos de contribuir vai voltar para o mercado através dos aposentados e pensionistas que terão melhores condições na alimentação, nos remédios e até no lazer, poder fazer uma viagem, atender os seus familiares. Então não há nenhum prejuízo, não existe nenhum prejuízo. Então essa é a nossa luta, a anexação da PEC 555 à PEC 6, para que a gente possa efetivamente acabar com esse verdadeiro absurdo que é essa contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar para compor a mesa senhor José Gozzi, da Pública Central do Servidor. E para uma saudação, em nome do gabinete do deputado federal Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, senhora Sueliana Franco. Alô? Eu queria quebrar o protocolo um pouquinho. Me permita quem vai falar agora, só para... Eu estou quebrando o protocolo. Eu faço isso muitas vezes. Eu queria agradecer a presença do Antônio Carlos, do Conacarte, e também do José Rangel. São duas lideranças muito importantes e que desenvolvem trabalhos fantásticos, sempre pensando no bem-estar do servidor público de uma maneira geral. O Rangel, além de se preocupar com a sociedade, ele se preocupa muito com o bem-estar do servidor público vinculado à federação. Parabéns a ele, e é um grande guerreiro do Mozap também, das causas do Mozap. E o Antônio Carlos da mesma forma. Então eu não poderia deixar que eles se afastem, porque eles têm outro compromisso agora, e eu estou preocupado com o horário deles, mas eu queria agradecer pessoalmente aqui a vocês dois e dizer, estamos juntos sempre com vocês, nós certamente venceremos. Muito obrigado. Desculpa a oradora que vai falar agora. Vim trazendo apenas uma saudação. Muito obrigada. Então, bom dia a todos e a todas. Na pessoa da nossa presidenta, Luciana Pacheco, cumprimento a todos os trabalhadores que estão aqui, nossa madre trabalhadora. E, na verdade, eu venho só trazer uma saudação do deputado federal Raimundo, que é membro da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público na Câmara dos Deputados. E ele, Raimundo, só não está aqui
porque está percorrendo cidades do nosso estado do Rio de Janeiro, Barra Mansa, Mangaratiba, Paraty, também lutando, né, para que a sociedade nesse momento entenda a importância de participar, né, do processo eleitoral que se avizinha, né, em outubro. Então estamos também trabalhando e lutando junto com vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, também lembrar de agradecer ao servidor público, né, pelo trabalho prestado à nossa nação e a todas as nossas políticas. Dizer também que a luta sua é a luta nossa, né? A luta dos trabalhadores é a luta também do nosso mandato. Então, mais uma vez, reiterar, né, o compromisso do deputado federal Raimon na Câmara dos Deputados, através da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Estamos juntos, nos acionem, cobrem também, no melhor dos sentidos, porque é importante que a gente use do nosso instrumento, né, parlamentar, dos recursos que temos, para juntar esforços, sobretudo na aceleração desse processo, né, da tramitação, né, o que for melhor para os trabalhadores, o que os trabalhadores entenderem que deva ser cumprido. Então, assim, a gente também se junta. E aí, por fim, é isso, colocar a Frente Parlamentar mais uma vez, né, em defesa do serviço público à disposição. Eu agradeço, meu nome é Sueli Ema, e um bom dia de trabalho para todos nós. A gente pede que a mesa faça a saudação, a ordem do seu Gilberto Palmares, Dona Marlene, seu José e seu Renato. Eu queria dar bom dia a todas e todas, na figura da nossa presidente da casa. Eu tomo a liberdade também da minha companheira Luciene, que também é diretora do CCJU, de saudar toda a direção do CCJU, saudar a luta do Mozart. E dizer o seguinte, tem uma coisa importante que deve ser lembrada. E eu acho que a gente tem que discutir melhor e valorizar o termo servidor público. Servidor público, como o nome está dizendo, é aquele trabalhador das diversas áreas, da Justiça Federal, da saúde, que serve o público, que serve a população. E eu nunca fui servidor público, eu sou um trabalhador veterano da área de educações, sou aposentado pelo INSS, mas eu fiz questão de vir aqui, que eu acho que a gente valoriza e precisa do trabalho do servidor público, a gente tem que ser coerente e ser solidário à luta dos servidores públicos. O servidor público valorizado, ele serve muito melhor à população. A outra questão com relação aos aposentados. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, tomei uma reprimenda justa, correta, de um antigo dirigente sindical dos bancários, Luiz Viegas. Eu estava numa reunião de aposentados e fiz uma saudação dizendo que saudava os inativos. Ele levantou e falou: Gilberto Palmares, aposentados sim, inativo nunca. Eu, na época, porque a gente é aposentado, mas continua vivo. A gente é aposentado, mas continua importante para a sociedade. Os 14% que é a luta para que deixe de ser garfado do vencimento de aposentados e pensionistas, não vão ser jogados ao léu. Eles vão virar, às vezes, uma ajuda da escola do neto. Eles vão virar, às vezes, uma proteção melhor à saúde. Porque o aposentado, tem muito aposentado que eu conheço, servidor público do INSS, que muitas das vezes é a única fonte de renda permanente da sua família. Então, esses milhões e milhões de aposentados, sejam do INSS, sejam dos servidores públicos, são cidadãs e cidadãs que têm importância, tiveram como trabalhadores na ativa e continuam, e a gente tem que ser solidário. Eu costumo dizer, e encerro dizendo isso, que a gente faz a vida olhando para frente, mas a gente tem que sempre dar uma olhadinha para o lado e olhar para trás. Olhar para o lado para perceber que a gente nunca chegou a lugar nenhum sozinho. A qualquer lugar que a gente tenha chegado, houve gente, companheiros e companheiras, familiares, colegas de trabalho, lutadores, que ajudaram a nos impulsionar. E olhar para trás para onde veio. Eu, graças a Deus, tenho uma vida de classe média
muito melhor do que o padrão de vida que tiveram meus pais. Porque a minha mãe tinha como projeto de vida o seguinte: tem que frequentar a igreja, porque ela forma bons valores, tem que trabalhar desde cedo, eu trabalho desde criança, e tem que estudar. Porque ela dizia: eu não tenho uma vida confortável, já vida difícil, mas eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor. E eu sei que na cabeça de cada aposentado, cada pensionista, deveria estar isso. Viver dignamente e olhar o trabalho para dar dignidade. E encerro dizendo o seguinte: não há luta impossível. A luta é difícil, mas não é impossível. Ela é impossível até ser alcançada. E eu quero dizer o seguinte: é importante, eu quero fazer menção a duas coisas. Estava aqui presente um deputado do PL que está apoiando a luta, que está aí ajudando. Está aqui a representante de um deputado do PT, partidos de ideologia antagônicas. Mas essa luta é tão justa que ela é capaz de somar todos os parlamentares e as parlamentares. Contem com a solidariedade do Sindicato dos Trabalhadores e Tecnicamente. O Gilberto Palmares, aposentado do INSS, mas que sabe que a grande massa de trabalhadores e trabalhadores aposentados do setor privado e do setor público tem importância para o Brasil. Pelo fim da contribuição injusta previdenciária que garfa 14% do rendimento dos aposentados e pensionistas. Um abraço a todo mundo. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou Marlene Cambraia, estou aqui na condição de diretora do Mozap e também sou diretora de pensionistas e aposentados do Sindreceita. Eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil. E para mim é uma honra estar nessa casa. Quero agradecer em nome da presidenta, que é uma linda, a Lucena, que nos recebeu aqui, assim, nos abraçou, né? A gente se sentiu abraçado, né? nesse trabalho. E eu quero dizer a todos vocês que o nosso lema, nós fizemos uma plenária de aposentados, e o nosso lema é: da luta não me aposento. E esse deve ser o nosso sentido da vida, né? Quando ele fala que nós hoje, aposentados, abarcamos a família, em detrimento de todas as dificuldades que nós já tivemos, veio a pandemia, que acabou com vários empregos, veio os filhos com a esposa, com os netos para a casa do avô, do pai. Ele segura essa faculdade com essa intenção de melhorar a condição de vida da família. Eu também vim de uma família pobre, mas o meu pai vendeu tudo que tinha no interior de Minas e falou: meus filhos não vão passar pelo que eu já passei, não vai trabalhar como eu já trabalhei. Vocês vão estudar. Eu sou a 7ª filha nós fomos 16 irmãos. Eu sou a do meio, né? Então, assim, e todos os outros são homens, né? Mas nenhum se perdeu no caminho. Um estudou mais, um pouco menos, mas nenhum se perdeu no caminho. Por quê? Porque nós tivemos uma base. E essa base nós temos que passar para os nossos. E quem são os nossos? São os meus netos. Eu tenho 7 netos, né? São os meus netos, são os meus filhos, são as pessoas que necessitam do meu amparo. Eu tive a grata satisfação de conhecer a Nelly, conversar um pouquinho com ela. E assim, o que ela faz pela família é o que todos nós temos que fazer. Aí vem um governo e confisca, né, o nosso salário. Na hora que nós precisamos do quê? Um plano de saúde melhor, de uma alimentação melhor, farmácia, remédios, tudo é muito mais caro, né? Hoje a colega dizia assim: vou subir para tomar o meu coquetel. Ela não pegou ali de graça. O coquetel por quê? Porque é uma porção de remedinhos que ela precisa tomar. Aí vem o governo e acha que é bonito isso. Agora veja, nós devolvemos em imposto aquilo que nós vamos deixar de contribuir. Eu vou devolver com o ICMS, com o imposto de renda, com uma porção de coisa. E o governo não quer enxergar isso, né? Aí os novos, porque nós temos novos servidores, que não acham que não são aposentáveis, né? Que não vão se aposentar. E que são contra a nossa luta. Eu tenho um colega que fala: vocês estão querendo demais. Vocês estão querendo demais. Como? Você não vai aposentar? Você não vai envelhecer? Você não vai precisar de um plano de saúde? Você não vai ter uma família para parar? Acha que não. Mas é isso que a gente está fazendo aqui. Eu tive a grata satisfação de ser convidada pelo Dr. Edson para participar
do Mozap para compor a diretoria do Mozap, e eu cheguei lá sem saber o que era. E hoje eu vesti essa camisa e tem o deputado Kleber Verde, que eu tenho uma estimação, ele fala assim: a Marlene Cambraia tem a cara da PEC 06, porque eu falo dela com muito entusiasmo. Eu falo que nós vamos vencer. E ontem eu falava na rede Tupi FM, e ele insistia que isso não ia para frente. O não nós já temos. Nós temos que acreditar que já deu certo, porque nós somos lutadores e da luta nós não nos aposentamos. E eu quero todas as atividades a vestir essa camisa e acreditar nesse trabalho. Para mim, doutor Edson é um exemplo, porque eu olho para ele assim, eu falo, ele é o Mozap, ele é o lutador e eu vou com ele. Onde precisar, doutor Edson, olha, o Cine Receita está com o senhor, eu estou com o senhor e todos os aposentados devem seguir essa luta e o seu exemplo. Você é um exemplo para mim. Um bom dia a todos. Eu gostaria de pedir para compor a mesa o senhor Adilson da Silva Baixo, da Anfip, por favor. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez numa luta importantíssima para o aposentado e pensionista. Presidente, parabéns por ajudar a reunir o pessoal aqui. Pública e Mozap estão juntos nessa luta, estamos correndo vários estados e temos a satisfação de agora estar aqui no Rio de Janeiro. Veja bem, que absurdo! Como é que pode descontar do aposentado depois que ele se aposentou? No mundo não existe nenhuma instituição que desconta do aposentado depois de aposentado. E no Brasil, só servidores públicos. Isso é um caos, isso é um problema sério. Já colocaram aqui uma aberração, exatamente o momento em que o aposentado e pensionista precisa do seu salário na integralidade. Não tem sentido ser diferente. E agora a luta é essa. A luta é derrubar esse desconto do aposentado e pensionista, de todos os aposentados e todos os pensionistas. Já conseguimos derrubar alguma coisa para quem tinha que pagar, só recebia um pouco a mais do que um salário mínimo, lá no Supremo. Ainda não saiu o acordo, mas ganhamos lá. E agora é derrubar totalmente. A PEC 6 tem que ser aprovada. E aqui é um pedido, gente, para o Rio de Janeiro. Porque nós da Pública, nós do Mozap, percorremos cada gabinete em Brasília, trabalhando para convencerem o deputado presidente da Câmara a pôr em votação. Porque só falta isso, anexar a 555 e pôr em votação. Nós percorremos Brasília. Aqui nos estados, vocês têm que percorrer os deputados no seu local, onde ele recebe votos. Vocês têm que mostrar para ele que ele precisa convencer o presidente da Câmara a colocar em votação. Urgente, urgentíssimo. Mas eu trago uma coisa ainda tão ou mais grave do que estarmos agora pagando depois de aposentados. Deixa eu pôr o óculos, que aos 76 anos a gente não lê mais nada no celular. O que eu vou ler é uma nota pública da FEBRAFIT, mas é sobre uma PEC parecida. É 66, é 66 de 2003. Sabe o que essa PEC está tentando fazer? Foi aprovada agora, semana passada, da meia-noite para 1h da madrugada. Porque quando é ruim, é nessa hora que eles aprovam. Aprovado no Senado, para ajudar os municípios a garantirem o pagamento da sua dívida com dinheiro de quem? Dos servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas. Olha, gente, olha o absurdo. E vai agora para a Câmara, já mandou para a Câmara Federal.
vai entrar, a gente está torcendo para não entrar nesse momento que eles juntam para votar tudo que aparece, porque estão em campanha. Mas vocês vão entender isto com essa nota da FEBRAFIT. O Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, reunido nesta data em Assembleia Extraordinária na cidade de Fortaleza, denuncia graves ataques aos direitos dos servidores públicos e à autonomia federativa promovidos pela PEC 66/2023, aprovada pelo Senado Federal em debate contaminado por sórdida técnica legislativa. O texto originalmente apresentado sob argumentos municipalistas foi transformado por uma emenda do plenário em uma clara afronta à autonomia das entes subnacionais, que obriga também estados e distritos federais a promoverem uma nova reforma da Previdência. Poucos anos depois de terem feito suas reformas decorrentes da emenda 103, uma manobra que atropelou os necessários ritos do debate com a sociedade dos servidores públicos. Um desastre em sua forma e em seu conteúdo. Nós, fiscais das receitas estaduais e distrital, somos comprometidos com o financiamento do Estado e já estamos contribuindo fortemente, seja com sacrifícios impostos pela emenda 103, seja com nossa propositiva e vigilante atuação na elaboração da reforma tributária, com vistas a prover os recursos e garantir os serviços que a sociedade demanda. Resistiremos a essa violação dos nossos direitos, tanto pelas pesadas exigências, pesados encargos impostos à nossa Previdência, como pelo modo antidemocrático com que o texto foi aprovado, acatando um jabuti inserido de última hora, que versa sobre tema estranho ao projeto original e compromete o objetivo inicial da PEC, que de uma proposta de inspiração municipalista passou um texto que atinge também os estados e fere de morte a autonomia federativa. Cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. É tão grave que nós nos reunimos ontem, Pública, OAB e outras entidades, exatamente para fazer o trabalho agora contra a PEC 66. Na quinta-feira que vem, estaremos reunidos a partir das 9 horas da manhã, montando um texto de por que somos contrários e vamos colocar isso na mídia e para todas as associações. E a partir daí, nós estamos juntando todos os trabalhos, a FEBRAFIT acabou de entrar agora, a CONACAT deve entrar, o MOSAP com certeza estará conosco e nós vamos fazer um trabalho para derrubar este absurdo. É uma PEC às escuras, imoral, indecente e que é aprovado na madrugada quando ninguém estava mais acompanhando. É isso, vamos ganhar a PEC 6 e vamos derrubar a PEC 66. Obrigado. Como a gente está fazendo a nossa mudança de cadeiras, a gente agradece ao Gilberto Palmares e à dona Marlene. E chamamos para vir à mesa Valneide Ramos, presidente da AMPASP. Valneide Romano. E o senhor Fernando Neves, do Citraeng. Enquanto eles se arrumam, eu vou fazer uma saudação às entidades. Eu vou citar as entidades aqui presentes: Sindmédico, CONACAT, SINAIT, ASPAL, AFIPESP, SINDI-MPU, UPEPS, FENALEGES, SINDISPERGE, ALERJ, Citraeng, PROIFES, AUDIJUFES, SINCAF,
Amprev, Sintoperj, Sindifisco Nacional, Asfoc, SN, Pública, Sintuf, FENALE, Sindijus do Distrito Federal, ANAPS, ANIF, Anfip, Sindisferd e ASDENIA. Bom dia a todos. Meu nome é Renato Cantoni, eu sou o diretor executivo do SINDIMPU. Primeiro que nada, parabenizar o SINSEJUF pela recepção que tem nos dado. E não é só essa, né? Nós não podemos esquecer também dos os pensionistas. Como é que está a pensão depois da reforma? Né? A gente tem que pagar ainda a previdência depois de aposentado, mas o pensionista que resta hoje, ele segue com a conta igual e é 40% somente que recebe da pensão. Nós temos aí uma outra luta que com certeza o Mozap vai enfrentar e vai estar à frente, que é uma nova PEC que nós vamos ter que criar para voltar à pensão. É um absurdo o que acontece, que o pensionista tem o valor da escola segue igual, o valor da casa segue igual, o valor do IPTU segue igual, mas a pensão 40%, como se desaparecesse toda a qualidade de vida e a necessidade que quem sofre ali naquele momento de ficar pensionista recebe. Então é de fundamental importância realmente essa luta. Eu quero agradecer aqui ao nosso colega Negri, que esteve presente a semana aí para ajudar, e o SINSEJUF que recepcionou ele muito bem e deu as condições para poder fazer esse trabalho. Ele tem trabalhado arduamente lá na Câmara de Deputados para conseguir as assinaturas primeiro para a PEC e agora para essa necessidade desse pensamento. E nós temos que ficar atento, trabalhar fortemente. Como a colega colocou, aposentado sim, mas inativo nunca. Da luta a gente não se aposenta, porque não importa o governo que está de plantão, não importa a bandeira do partido que está no governo. Ele é patrão e ele tem outras necessidades. E sempre vem arrebentar a corda para o lado mais fraco, e nesse momento é os aposentados. É impossível a gente ter lógica e acreditar que uma PEC, como a PEC 555, esteja lá no Congresso 14 anos parada na mesa, pronta para votar. E uma PEC 66, num 10 minutos, foi votada e aprovada. Então, nós precisamos estar vigilantes dia e noite e temos que fazer o trabalho que o colega falou, que é agora, é nesse momento que o deputado está pedindo voto, o deputado está de casa em casa, então é nesse momento que nós temos que cobrar o compromisso dele, que ele assine aqui o requerimento para pensamento, que depois ele brigue lá no Congresso para que essa PEC seja aprovada e seja volta um pouquinho, o mínimo de dignidade para o aposentado, porque isso é o mínimo. Isso não devia ser assim, isso devia ser muito diferente, porque quem trabalhou e construiu o país, é quem trabalhou e construiu o serviço público. Graças ao serviço público que a gente consegue dar um mínimo de dignidade e atenção à população. Então nós precisamos valorizar o aposentado. Contem com o SINDIMPU, a nível nacional nós estamos fazendo esse trabalho. Edson, muito obrigado por você estar aí, muito obrigado pelo convite. E você sabe que a gente está trabalhando ombro a ombro, junto com a pública também. Nós temos andado pelo Congresso, ido em todos os momentos, em todos os deputados, e a gente vai continuar firme para poder conquistar, reconquistar esse direito do aposentado. Muito obrigado. Eu esqueci de dar um aviso importantíssimo. Mais uma deputada, Carla Aires, entrou no nosso trabalho, Edson, e já marcamos agora no dia 3, estarei em Brasília também, no dia 3, mais uma audiência pública favorável à PEC 6. Então estaremos lá, então são todos convidados, quem puder estar em Brasília. Agora nós vamos intercalar com a mesa para dar representatividade a todos, né, as pessoas que se inscreveram. Então vamos intercalar um inscrito com o da mesa. Chama ao público Lúcia Vinhas do Sintuf para uma fala, uma saudação. Bem, bom dia a todos. Eu estou na coordenação geral do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação da Universidade Federal Fluminense.
E a gente percebe que nos últimos tempos, né, uma das áreas muito atacadas foram a área da educação e da saúde. E a gente tem também em conta que aposentado foi aquele que construiu um caminho, né? Então a gente tem as novas gerações que muitas vezes não conseguem perceber isso, que muitos direitos, muitas coisas que eles chegam hoje, veem que está tranquilamente passível dele exercer, foi porque teve gente antes que chegou e lutou para que isso acontecesse. Eu acho que é muito louvável e eu acho que é o início da luta a PEC 06, porque a gente tem que lutar pela revogação dessa reforma, que eu não chamo reforma, eu chamo deforma da Previdência, que retirou, assim, eu digo que a reforma, essa emenda constitucional 03 foi democrática, porque ela distribuiu prejuízo para todo mundo. Os aposentados do serviço público têm lá colocado em risco a extinção do regime próprio, a possibilidade de sermos jogados numa estrutura dentro do INSS, a possibilidade de ter aumento da alíquota que a gente contribui na medida que o governo coloque que não tem condições de pagar a nossa aposentadoria, e mesmo que esse aumento da alíquota dê a condição dele poder pagar a aposentadoria, ele tem direito dessa alíquota progressiva, ele manter por 20 anos. Então, o povo, né, novo que está aí, vai morrer trabalhando, não vai ter possibilidade de se aposentar. Então, eu acho que a luta é conjunta. É a luta dos aposentados, que já fizeram muito para chegar até agora, e a luta dos novos também, que são os futuros aposentados. A gente costuma sempre dizer, quando mas aí vocês estão cheios de direitos, vocês têm privilégio. Privilégio não. Tudo que você luta, conquista, é direito, não é privilégio. Ninguém tem privilégio depois da luta, todo mundo tem direito. E nós estamos lutando pelos nossos direitos e deles também, né? Porque eles serão os futuros aposentados. Então eu acho que a luta é conjunta, a gente tem que lutar pela emenda 06 e por possivelmente uma luta conjunta, inclusive com os ativos, para a derrubada da emenda 103, que é a reforma da Previdência.